Aqui olha, eu ia esquecendo de algo fundamental. Por exemplo, hoje nós compramos antibiótico a qualquer momento, em qualquer farmácia? Consigo comprar antibiótico? Por que não? Oi? É controlado, né? E por que está controlando antibiótico? Porque a humanidade utilizou antibiótico torto e à direita, de qualquer jeito, e os micro-organismos criaram resistência. Então, o uso de substâncias, tá, sobre as plantas está fazendo com que elas criem resistência. Então, ao invés de estarmos resolvendo um problema, nós estamos criando um grande problema. Engraçado, lembra aquela imagem que eu mostrei, que eu falei para vocês guardarem bem? É igualzinho. É igualzinho, né? Mas o diagnóstico não foi podridão negra? É igualzinho, olha só. Tá? Então esse é o caso de um ataque de Pythium, que é um grupo de fungos, ele é bem agressivo em vegetais, muito agressivo. Em plantação de tomate, por exemplo, ele, Rhizoctone e Fusarium são 3 fungos que acabam com uma plantação assim em questão de dias. Então, plantações comerciais, principalmente de tomate, a agressividade dele é muito grande. Ele causa o que chama de dumping off, ou seja, é a morte mesmo das plantas. Então, quando ele atinge a planta, ele se alastra rapidamente, e nesse caso é uma necrose. Tá? Tem como salvar a planta? Tem. Tem como cuidar? Tem. Mesmo em nível doméstico, sem ter que utilizar grandes agrotóxicos? Tem. O que eu faria, no caso desse, isolo a folha, corto a folha, isolo a planta, entro com uma cauda sufocáustica, entro com cal, entro com... Tá? Tem como segurar. O que não pode é deixar avançar. Agora, se a planta já estiver no estágio avançado, poxa, faz 15 dias que eu não entro no meu orquidário. Quando eu entrei, eu dei de cara com uma planta, tá, que está tomada, é lixo. Tá? Não adianta querer fazer milagre, porque vai te custar muito caro e você vai perder a planta do mesmo jeito. Então, assim, no começo, eu seguro numa boa. Não preciso de grandes coisas para segurar. Agora, se a doença já está se alastrando, os vasos aos redores, se você não tomar cuidado, em pouco tempo pega o orquidário inteiro. Que olha, o rizoma que foi atingido pela doença. Aqui a gente percebe um broto novo vindo, mas o rizoma anterior já foi atacado. Tá? E esse tipo de doença, ela tem como característica, deixa eu ver se na próxima imagem mostra. É mais ou menos o mesmo grupo, que é a mancha por Fusarium. A gente pensa que, por exemplo, a planta que está desidratada, ela não está desidratada, não está conseguindo se nutrir, não está conseguindo absorver água e nutrientes. Esse tipo de doença, quando a gente corta o caule, ele tem isso aqui, ó. Esse anel. Tá? Então o fungo ele vai fechando os canais de seiva, vai impedindo a absorção de água, a planta desidrata, tá? E ela vai secando. A tonalidade disso aqui é de um púrpura bem característico. Então só de cortar ali o pêssego do bulbo, tem esse anel, você já sabe qual é a doença. Esse outro, ó, muito comum em algumas plantas. Só um detalhe, tem plantas que têm essa mancha naturalmente. Então a pessoa vê a planta, passa a tratar como doença e não é. É uma mancha característica da planta. Ó, Rhizoctone, aquele outro fungo que eu falei que ele seca em tomate, a ação dele. É fungo de solo. Os 3 são fungos de solo, são bem agressivos. Depois mancha por esclerógenos e aí tem mais algumas plantas. Caio, só uma pergunta, né? Voltando na bactéria. Se tocar, que você falou que tem um cheiro forte e é úmida, fica melado ou não? Ela está úmida, mas é uma coisa ali dentro? Não, fica melado, fica melado. Então, se eu pegar uma folha, tá, que foi atacada por bactéria e eu pegar nessa lesão, a gente percebe claramente
a consistência, a textura aquosa dela. E se você espremer realmente ali, e não precisa fazer força, só de você apertar um pouquinho, você vê escorrer um caldo enegrecido e tudo mais. O importante de salientar, até nessa sua pergunta, é o seguinte: se eu toquei numa folha com bactéria, a higiene, tá, das mãos tem que ser absoluta, porque você pode levar isso para outra planta. E não é só mão, tesoura, arame, quer dizer, qualquer material que eu tive contato com aquela lesão, eu estou levando isso para outras plantas. Então, quando a gente tem alguma planta doente, o ideal é que a gente tem, em primeiro lugar, isola a planta. Tá? Isolar a planta é tocar o mínimo possível na planta e mais ou pega no pendural, ou pega no vaso, mas isolar a planta. Primeiro cuidado. Segundo, eu vou lidar com essa planta que esteja com uma doença qualquer, tomar todo o cuidado de higiene antes, durante e depois. Tá? Principalmente o depois. Lavar as mãos, depois. Esterilizar a tesoura, depois. Tá? Trocar de vaso, substrato, depois. Então, é uma série de cuidados que nós temos que realizar para evitar de você levar a doença para outra planta. Tudo bem? Tá? Vamos pegar um exemplo bem simples. Se a gente tem uma pessoa gripada no ambiente, todos estamos sujeitos a contrair a gripe, correto? A gente tem que ter alguns cuidados, tá? Não beijar, tá? Se a pessoa vai espirrar no antebraço, coisa do gênero, que é justamente para a gente impedir a propagação da doença. Mas se pegou, também cuidar numa boa. Uma luva seria exagero, Carlos? Luva seria exagero ou não? Não precisaria disso. Olha, com sinceridade, sim. Tá? Luva, eu acho que é mais uma questão de conforto, de você ter segurança para isso. Lógico, se a gente falar em asepsia, você pega uma luva, você tratou ali a lesão, tirou a luva, jogou a luva fora, tá? Pelo menos você não teve contato com o material. Tá? Como nós estamos falando em doenças vegetais e contato com a pele humana, não é tão problemático. Se fosse uma doença animal, aí seria diferente, porque os agentes patogênicos seriam muito próximos. Então, quando a gente está falando de doenças de origem vegetal, tá? E relação com ela, não é tão problemático assim. Problemático quando a gente passa a ter um contato com doenças animais, aí sim. Tá? Então, luva é excesso, mas se for um conforto legal, sem problema nenhum. Bom, vírus. Vírus não é tão comum da gente identificar, de encontrar, mas só algumas características. Podem ser desde manchas nas flores. Ó, isso aqui é uma característica viral, mas, para quem não conhece, passa despercebido, né? Nas folhas, grupos diferentes. A gente pode falar, mas parece isso, parece aquilo, não. São grupos diferentes, são lesões muito diferentes em relação à bactéria e em relação a fungo. Lembram, bactéria, ela é aquosa. Fungo, ela tem aquela característica seca. Isso aqui, ó, são manchas anelares, tá? Bem diferenciadas. Como se lesionasse só um pedaço e o outro pedaço não. Aqui, olha, mais algumas manchas. Mais importante, ó, plantas enfraquecidas pela ação do vírus, elas permitem que se desenvolvam outras doenças. Isso mascara a virose. Então, fazendo uma outra comparação com o nosso próprio organismo. Tá? Lembra dos sintomas, por exemplo, de um HIV? O indivíduo tem HIV, não, está sob controle. Mas ele tem uma pneumonia, tem uma gripe, tem outras coisas, uma tuberculose, e acabam mascarando a doença primordial em si, né? Aquela que deu origem a tudo isso. Então, debilita a planta e outras doenças tornam-se oportunistas. Tem um teste de vírus, tá? Que é importado, um teste ELISA, que você faz em casa e tudo mais, custa em torno de R$70 o kit. Compensa? Compensa? Você compra 3 plantas da Márcia brincando, né, Márcia?
Rabidovírus é um outro grupo de vírus aí. Tá? Olha, esse aqui, ó, vírus da mancha, flexvírus. Tem algumas orquídeas que elas têm até essa mancha. A gente pensa que está doente, não. Ela precisa ter essa mancha para estar legal. Aquele, não é bem esse aqui, essa mancha, mas aquela orquídea que chamam de chocolate, que é a Cherry Baby. Tá? A Cherry Baby, para falar assim, ó, a planta está legal, ela tem que estar bem manchadinha. Se não tiver manchada, ela não floresce legal. Tá? E a gente fala assim, não, mas então tem que cuidar dela. Não, se a folha não estiver bem manchada, a floração não vai ser das melhores. Então, só alguns exemplos para ilustrar. Ó, isso é bem característico, ele é bem marcante, como se ele pegasse os vasos condutores, né, e fosse danificando os vasos condutores. Bom, em relação a essas doenças, alguma pergunta? Como é que Curiosidade? Como Oi? é que mata a lesma? Não, a gente vai chegar nisso já. Fala. Algumas plantas que eu acabei comprando daquele seu João, Aham. eu vi a folha, ele aplica algo, parece tipo um látex acrílico. Sim. É para justamente isolar isso daí, algum problema ou não? Tá. A pergunta do Flávio é a seguinte. Algumas plantas que foram compradas, de alguns associados compraram, de um orquidário que o proprietário faleceu e tudo mais, tinha algumas folhas, tem folhas que tem tipo um látex, tá? Na folha. Pode ser látex, sim, pode ser uma tinta acrílica, pode ser esmalte de unha, tá? É para isolar a lesão. Ajuda. Não só para isolar, mas também para impedir a entrada de outros agentes. Você pode ver que geralmente onde ele cortou a folha é que tem o látex, tá? Que é para você, qualquer corte é uma ferida aberta, uma lesão aberta. Então eu estou com suspeita de uma doença, tá? Essa doença está se propagando. Então, se eu fiz qualquer corte e deixei ali, é uma porta aberta para que outras doenças se instalem. Então, é uma forma de isolar.